Alô, você, querido e prezado estudante. Mais uma vez estou aqui para alegrar o seu coração, para te divertir com muita emoção. Hoje, galera, nessa nossa segunda aula, nosso segundo encontro desta semana, dessa semana iluminada, não sei como é que tá aí na sua casa, mas aqui tá um solzinho bem bacana. É o seguinte, hoje a gente começa um assunto que só terá seu fim no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Mas não fique chateado. Mas não fique chateado. Né? Não teremos problema em dividir essa aula. Essa aula é uma aula mais extensa do que das outras. Né? Então vale a pena a gente dividir. E na próxima eu dou uma retomada para que você não fique aí lost in space na sua casinha, no seu estudo, tá? Em seguida, mandarei para vocês aí alguns exercises. Bom, a pedido, né, está aqui alguns dados importantes a respeito da aula de hoje. Segundo EM, é o seu ano, a apostila é 1, frente 1 e o módulo é 7, módulo 7, tudo bem? Você deve estar prestando atenção e pensando assim, bom, peraí, né? E o módulo 6? O módulo 6 tem um pedacinho, um trechinho no final do módulo 6, que diz respeito aos tratados de limites. Esse assunto, por conveniência, né, e por, digamos, sequência, né, eu vou utilizar mais pra frente, na próxima, depois dessa eu falo um pouquinho sobre tratados de limites. Então, finalzinho ali do módulo 6, eu vou deixar para depois desse assunto aqui, tá? Vocês vão entender, faz mais sentido para mim, tá? Então eu vou mudar só a ordem ali da apostila, mas não o conteúdo. Ok, baby? Então vamos que vamos. Assunto de hoje, presta atenção. Opa! Professor! Nossa! Até ofuscou meus olhos aqui, ó. Exatamente, nosso assunto hoje é ouro. Então o assunto hoje brilha, né? Ele brilha, né? Deixa os seus olhos aí, ó, brilhantes. Galera, a aula de hoje é o ciclo do ouro e da próxima aula também. A gente só começa, tá? A gente só começa. Bom, o que a gente precisa entender logo de início? Quando a gente fala ciclo, que a gente utiliza esse termo, né, é um termo econômico, tá, galera? Tem historiador que não gosta de usar esse termo, essa expressão ciclo, mas é uma expressão mais econômica, né? É o ciclo econômico do ouro. É o momento em que o Brasil teve, né, como principal atividade, né, o garimpo do ouro, a extração do ouro, tudo bem? Então é um momento de grande riqueza. Você deve estar perguntando, professor, grande riqueza do Brasil? Grande riqueza do Brasil, né? Ou grande riqueza no Brasil? Uma grande riqueza no Brasil, mas que não vai ficar aqui no Brasil, né? Não vai ficar. Esse ouro vai para Portugal, Portugal vai para a Inglaterra. Eu já cheguei a comentar isso com vocês. O período do ciclo do ouro é um período que marca o século XVIII aqui no Brasil, né? Ali a partir de 1700, tudo bem? Mas o ouro foi encontrado no Brasil por bandeirantes no final do século XVII, tá? Então ali na última década do século XVII, 1690, tudo bem? A última década. E o seu auge é até a primeira metade do século XVIII. Depois da segunda metade do século XVIII, a partir de 1760, 70, você já tem, né, uma decadência deste ciclo, ou melhor, dessa atividade econômica tão importante na história do nosso país ou da nossa colonização. Tudo bem? Então, cuidado. Final do século XVII, início, né, do ciclo do ouro, ou seja, a descoberta, mas assim, foi o século XVIII que, de certa forma, mergulhou nesse período, foi o século XVIII que bebeu das riquezas desse período. Tá? Então a gente, só para que você entenda, tenha noção, né? Século XVI, XVII, século do açúcar, século XVIII, século, digamos, né, do ouro, século XIX aí também, moçada, do café e assim vai, tá? Só para a gente se orientar. Queridos, caminhamos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, e pensar
é a questão da administração mineira. O que é administração mineira, professor? Né? Como que o governo português, logo que descobriram o ouro, como ele administrou a região, né, mineira. Para tanto, a gente precisa lembrar que quando o primeiro bandeirante gritou ouro, 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 descobri ouro, evidentemente que isso, né, repercutiu dentro da colônia e também no mundo inteiro, quando eu falo mundo inteiro, especialmente a Europa. Assim, começa uma verdadeira corrida do ouro. Aí você fala, professor, o que é a corrida do ouro? Corrida do ouro. Uma verdadeira, né, corrida por essa nova riqueza. Alguns chegam a utilizar o termo febre, né, porque as pessoas ficaram quase ensandecidas pela possibilidade e esperança de ficarem ricos ou ricas da noite para o dia. Né? A febre do ouro. Aí vem o aluno e fala, professor, e aí, hein? Bom, o ouro foi descoberto em Minas Gerais, foi encontrado primeiramente em Minas Gerais, por isso eu coloquei início, mas você precisa tomar bastante cuidado com isso. Isso mais porque no final do século XVII, a gente já comentou, né, 1690, né, na última década, mas em seguida, né, também teremos a descoberta de ouro na região ali de Goiás e Mato Grosso, tá? Então só o início, Minas Gerais, claro, a palavra já diz, Minas Gerais vai ser o grande símbolo desse período de prosperidade econômica colonial, mas que acabou gerando, né, riquezas para a metrópole. Bom, descoberta do ouro, então só para a gente lembrar, Minas Gerais, Vinícius, né? É a corrida do ouro. Os pioneiros, ou seja, aqueles que descobriram o ouro são os paulistas, porque você lembra que nós estamos falando dos bandeirantes, os pioneiros. E isso vai gerar uma onda de migrações e imigrações. O que isso quer dizer, professor? Estou querendo dizer que, né, muita gente da colônia, do norte, sul, leste e oeste, acabou, né, migrando para a região mineira, atraídos, né, pela esperança de uma riqueza rápida. Né? Lembrando, pessoal, que a economia ali colonial, de maneira geral, não passava, né, por uma situação muito boa, mesmo porque o ciclo do açúcar já tinha, né, acabado, então havia uma necessidade de se encontrar outras atividades econômicas que pudessem substituir, né, o açúcar ou simplesmente, né, superar o açúcar em importância, né, no Brasil. Uma nova atividade econômica de sustentação colonial. Claro que isso é bom não só para os colonos, né, pensando na possibilidade de enriquecimento, mas, cara, isso salvou Portugal. Né? Portugal, no final do século XVII, estava absolutamente arrasado. Né? Estava arrasado, né? Por conta das guerras de reconquistas, a guerra de restauração, né? Rompendo com o tratado ali, aliás, rompendo com a União Ibérica, se submetendo, lógico, ao poderio econômico manufatureiro têxtil da Inglaterra e, principalmente, né? Porque como o Brasil era a principal colônia de Portugal, né? E nós temos um momento de atividade açucareira em decadência, em crise. Então, Portugal, né, estava sem eira e nem beira, né, sem eira e beira, ou seja, Portugal não tinha de onde tirar recursos. Então, a descoberta do ouro, nossa, salvou a economia portuguesa. É como se um mendigo, né, encontrasse no chão um bilhete premiado da Mega Sena da virada. É mais ou menos isso. Bom, migrações internas, então muita gente de várias regiões do Brasil, né, migraram para a região. E imigrações, a gente está falando de portugueses, né? Portugueses que vieram, né, em grande quantidade para cá, na esperança de fazer a vida, né? Encontrar uma riqueza rápida, né? O governo português, tamanha necessidade, né, chegou até a restringir, tá certo? A saída de portugueses, né, para o Brasil. Por quê? Porque, meu, se não fizessem nada, acho que Portugal ficaria abandonado, não viria para o Brasil. Ah, e tá, beleza, não quero mais saber de Portugal, fica aí com sua sardinha, né? Fica aí com seu vinho, que eu vou para o ouro brasileiro, né, cara? Então, ou você cria medidas restritivas, ou senão, meu, todo mundo vai embora. Ainda mais a situação de Portugal. Né? Você imaginou? Né? O país tudo arrebentado, o território tudo, né, ferrado, alguém fala, descobri ouro ali, tem ouro ali do lado, ali em Itu. Você vai, né? Não é dessa distância, é claro, mas enfim. Bom, e aí, meus queridos, primeira coisa que vai fazer o governo, né, o governo português, logo que alguém grita, né, achei ouro, é criar uma série de regras para a exploração do ouro. Né? O governo precisava
controlar, fiscalizar, né, a exploração do ouro, de modo a evitar que esse ouro, né, ficasse nas mãos de somente um grupo ou não chegasse, né, nas mãos do próprio rei, da própria coroa. Quer dizer, precisamos de regras para exploração, precisamos de fiscalização, precisamos de controle. Então o regimento de 1702 nada mais foi do que um conjunto de normas e regras jurídicas, ou seja, legais, tudo bem, criados pelo rei de Portugal para garantir a renda do Estado português, a fiscalização, ou seja, o controle, né, o olhar atento sobre a exploração e, principalmente, né, o combate ao contrabando, ou seja, o desvio desse ouro para outras finalidades. Então o governo estava preocupado. Lógico, se você descobre, descobri uma minhoca, o governo vai fazer isso. É que os caras descobriram reais riquezas, ou seja, os caras descobriram ouro, né, cara? Eu descobri uma abóbora sertaneja, entendeu? Faz outra coisa com a abóbora, porque não teria necessidade de criar um regimento para isso, né? Ou seja, regimento, regras. Né? Bom, aqui, claro, né, o que vai fazer o regimento? O regimento vai adotar uma série de medidas, né? O regimento, na verdade o rei, pelo regimento, vai adotar uma série de medidas rígidas, muito rígidas e altamente disciplinadoras ou disciplinares. Por quê, galera? Tinha que ser muito bem organizado, as regras, né, bem definidas, claro, aplicação de maneira absolutamente rígida. Por quê? Porque se você afrouxar essas regras, né, sem dúvida nenhuma, as perdas financeiras serão enormes. Claro que para aplicar essas regras, para executar essas regras, nós precisamos de órgãos administrativos, ou seja, nós precisamos de instâncias administrativas, de instituições administrativas responsáveis por tudo isso. E aí que entra, né, justamente o quê? A Intendência das Minas. O que foi a Intendência das Minas PSOR? Né? Era o órgão mais importante do governo português no Brasil nas regiões mineiras. Então, a Intendência das Minas é um órgão administrativo português criado pela coroa portuguesa com um objetivo muito claro: administrar a região mineira. Eu disse, só a região mineira. Você não vai encontrar a Intendência das Minas, né, lá no Nordeste, né, Lândia. Intendência das Minas entende de Minas. Professor, sinceramente, será que eu posso fazer um curso de pós-graduação? Não sei. Posso fazer ali um curso de férias com eles? Por quê? Porque eles entendem de Minas, sabe? Eu não sei lidar muito com meninas, eu sou fraquinho. Nossa, você é idiota. Não é Minas, não são Minas no sentido de meninas, Lândia. São Minas no sentido de regiões mineiras. Então a Intendência das Minas só nas regiões mineiras. Como você sabe, começa em Minas Gerais, você vai encontrar ouro em Mato Grosso, vai encontrar ouro também, né, em Goiás. Então, cada região terá sua intendência, né, das minas. Esses caras, vamos lá, né, esses caras que representam, portanto, o órgão máximo da administração mineira, só nas regiões mineiras, tá? Esse órgão tem autonomia em relação às outras autoridades locais, por exemplo. Então eles não se submetem a nenhuma outra autoridade dentro do Brasil, dentro da colônia. Quer dizer, não tem ninguém na colônia que possa dizer o que eles devem fazer. Eles se remetem a quem? Ao Conselho Ultramarino, que é o órgão responsável por toda a administração colonial. Esse órgão, o Conselho Ultramarino, ele fica em Portugal. Então eles se reportam ao Conselho Ultramarino de Portugal e o Conselho Ultramarino se reporta ao rei. Tá? Então tem rei, Conselho Ultramarino, controla toda a colônia, e aqui no Brasil, este órgão chamado Intendência das Minas é o que o órgão controla só a região mineira. Beleza? Isso é importante, autonomia. Subordinado ao governo português, eu já acabei de falar, governo português, né, ou seja, lá em Portugal, ao Conselho Ultramarino, órgão que administra toda a colônia brasileira. Bom, esse órgão ele é constituído de vários funcionários. Você tem o superintendente, que é digamos, o chefão, né, de tudo, é ele que exerce a direção geral da Intendência das Minas. Você tem o guarda-mor. O guarda-mor é o funcionário responsável pela distribuição dos lotes auríferos. Os lotes auríferos aqui, moçada, no Brasil, eles recebem o nome de datas. Me dá uma data, aí você vai lá e pega o calendário. Não, é o calendário! As datas nada mais são, nesta época, neste território,
são áreas auríferas, são lotes de terras auríferas, de exploração de ouro. Bom, vou explicar para você como funcionava. Quando alguém, né, descobria uma região aurífera, né, uma terra com ouro, ele imediatamente tinha que avisar a Intendência das Minas. Então você vai lá descobrir o ouro em Indaiatuba. Você tinha que avisar o órgão competente. Quem? A Intendência das Minas. Ó, achei ouro. A partir desse momento, o guarda-mor se dirige até o local que você apontou, faz uma avaliação, né, para saber se tem ou não ouro. Claro, não vai investigar tudo, mas tem ouro aqui? Tem ouro, beleza. A partir desse momento, o que faz o guarda-mor? O guarda-mor, então, em nome da Intendência das Minas, ele divide esse território geralmente em 3 lotes. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Aquele que descobriu, né, a região aurífera, ele ganha um prêmio, né? Você descobriu, então escolha aí um lote para você. No começo foram 2 lotes, depois passou a ser 1. Então, um prêmio para o cara que descobriu. O descobridor tem direito a escolher um lote para que ele possa explorar. É um prêmio. Bom, os outros 2 lotes serão do governo, do estado. Um lote fica para a coroa vai fazer leilão desse lote. Então, quem pagar mais terá o direito de explorar. Então, é como se fosse contratar, né, a exploração, ou seja, uma espécie de arrendar a região. Então você oferece uma grana para poder explorar, mas eu não sei quanto tem de ouro. Leilão, quem pagar mais leva o que? O direito de explorar. E um outro território que o governo, então, o Intendência das Minas, em nome do Estado português, vai sortear. Tudo bem? Então tem o sorteio. Como assim sorteio? Você vai sortear, tá, esse lote a quem poderá, então, portanto, explorar também as suas riquezas minerais. Agora, olha que interessante. Só poderia participar do leilão e também participar do sorteio pessoas que tivessem, no mínimo, 12 escravos. Aí você fala, professor, peraí, o cara tinha que ser proprietário de escravos? Vamos pensar bem. Escravo, moçada, é uma propriedade. Escravo, na época, é um bem. Se você tem dinheiro para comprar escravo, significa que você não é um homem pobre. Então, vamos resumir. Poderia participar do leilão e do sorteio pessoas, então, de classe média ou de uma certa quantidade de renda, médio e rico. Então não era pobre que podia participar. Então não pense vocês que pobre vai participar desse tipo de exploração. Não vai. E por que é necessário você ter escravos? Porque se você vai explorar um pedaço de terra, um grande lote de terra, uma data, você precisa ter mão de obra. Tá? Você precisa ter mão de obra. Porque não adianta nada você falar, eu vou explorar. Você tem lá uma região vasta, só você explorando com uma picareta e uma bateia, enfim, né? Algo, né, que lhe dê a possibilidade de exploração sozinho. Né? Não dá, galera, sozinho você não vai fazer nada. Onde que o governo ganha aqui, galera? O governo ganha cobrando impostos. Tudo bem? Você não vai explorar sozinho lá, você com uma peneira e uma picareta não vai resolver. O governo ganha com a cobrança de impostos e tributos. Então, quanto mais você extrai, mais impostos você paga, é aí que o governo ganha. Lembra que o governo não queria gastar, não queria investir, só queria lucrar. Belezinha? Bom, vamos lá. No Brasil nós temos formas de extração. Formas de extração do ouro. Eu já acabei de falar algumas para vocês, aliás, uma. O ouro no Brasil, pessoal, ele é chamado ouro de aluvião. É importante que você entenda o tipo de ouro no Brasil. É um tipo de ouro encontrado aqui no Brasil. Ele é encontrado geralmente nas margens ou no leito dos rios. Então é muito comum você ver os garimpeiros, né, procurando ouro nos rios. Né? Esse ouro é misturado a cascalhos ali no fundo do rio, ou seja, no leito do rio, na areia ou na argila. Então o importante é você peneirar. Né? O importante é você peneirar. Ou nas encostas, né? Você pode meter picareta ali nas encostas, ali próximo dos rios, ou ali mesmo, né, nas suas margens. Tudo bem? Mas é isso. Esse tipo de ouro é um ouro tipicamente brasileiro. Melhor, desculpa. É um ouro encontrado, tipo de ouro encontrado no Brasil. Nós temos basicamente 2 tipos de exploração, pessoal. Nós temos a faiscação e temos a lavra. 2 formas de exploração do ouro. Beleza? A faiscação, a palavra já diz faísca, né? Pequenas, né, pedrinhas de ouro. É uma forma de exploração, né, geralmente individual. Tá? Uma pequena extração. Tá? Então, geralmente, eram pessoas, tá, livres,
que iam até um determinado local, quando achavam ouro, e quase sozinhas, né, ou com 2, 3, 4, um grupo de pessoas ia lá e explorava por conta própria. Tá? Eu coloquei aqui um asterisco na mão de obra livre porque, às vezes, né, o sujeito ganhava dinheiro e podia comprar escravos para ajudar na exploração, mas geralmente a extração em pequena quantidade, uma pequena produção, bem a faiscação. E claro, né, a faiscação vai ser mais comum, porque todo mundo quer um pouco dessa riqueza, desse ouro. E a lavra não é larva, a larva é você, estou falando de lavra, tudo bem? A lavra é uma extração em grande escala, em grande quantidade. Essa daqui é a exploração mediante as datas, tá? Por quê? Porque já há o maior controle do governo, é o governo que cedeu as terras, tudo bem? Grande extração. E aqui, como o território é grande, necessita de grande exploração, então a mão de obra geralmente aqui é escrava. Né? Ah, quem tinha escravo? Ah, quem tinha escravo geralmente é o pessoal de grana. Beleza? Vamos lá. E aí, a tributação, né? Onde que o governo ganhava com isso, galera? Ganhava cobrando impostos. Ganhava cobrando impostos. Claro, né? Claro. Imagine quais eram os impostos e as tributações desse período. Vamos lá? Aqui vocês estão vendo as várias formas de tributação e de impostos. Beleza? O primeiro e o mais famoso e conhecido é o quinto. O governo cobrava um quinto, portanto, é o quinto, a quinta parte, né, 20% de tudo aquilo que você, mineiro, garimpeiro, extraía. Tá? Um quinto ficava para o governo. Ah, professor, mas é pouco um quinto. Bom, se você não faz esforço nenhum, cara, a riqueza só chega na sua mão, um quinto. Professor, por isso que é quinto? Você acha que o mineiro, o garimpeiro gostava disso aí? Você acha que ele falava assim, nossa, que delícia pagar o quinto? Não, né? Ele ficava maluco, cara. Né? Ele ficava louco. Né? Tanto é que ele dizia, né? O quinto do quê? Dos infernos. É o quinto do capeta, do demônio. É o quinto que, né, nos esfola. O quinto dos infernos. Olha o termo aí, hein? Depois, em 1735, foi criada uma outra tributação, que no primeiro momento até substituiu isso, depois passou a ser ao mesmo tempo, que é a capitação. A capitação é o imposto sobre o número de escravos. Então, quanto mais escravos você utiliza para a exploração do ouro, mais impostos você paga, porque é sobre cabeça de escravos. Tudo bem? Aí você fala, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quanto mais gente eu uso, escravo eu uso para extração, mais imposto eu pago? Exatamente. Qual a lógica da cobrança desse imposto? É bem fácil de a gente entender. Na cabeça do governo é assim. Se você tem muitos escravos trabalhando, explorando, é porque você tem muito ouro para extrair. Então você não teria tantos escravos. Então você tem quantidade de escravos proporcional à quantidade de ouro. Então você está extraindo mais, paga mais. Essa é a lógica. Bom, a ordem está errada aqui, tá? A finta e depois a derrama. Se eu consigo trocar. Depois, né? Mas você já está vendo. Então, este pela data, estão vendo? E depois este. Desculpa, está errado aqui. A finta, galera, é uma cobrança que substituiu durante também um bom tempo o quinto e a captação, mas também logo foi extinta. O que é a finta? A finta, em 1750, ela foi uma tributação que definiu a cobrança de 100 arrobas, tá? 100 arrobas por ano, né, da região mineira. Então, na região mineira se cobrava 100 arrobas, que dá mais ou menos 1.500 quilos, né, fazendo aí a conversão. Seria 1,5 toneladas, né, que cada mineiro, né, deveria pagar por ano. Tudo bem? Ao governo. 100 arrobas. É um valor fixo. Isso aqui vai causar problema, né? Porque à medida que, né, o ouro começa a se escassear, né, esse imposto ele passa a ser muito alto, né? Porque ele não diminui na mesma proporção que diminui também a quantidade de ouro no Brasil. E aqui que entra a derrama. Por quê? Porque com o passar do tempo, olha a data, 1765, a gente já está numa época de crise da extração aurífera, né?
o ouro já não é tão facilmente encontrado, é o que acontece. Aqui né, começa então a crescer a dívida do mineiro. Então o cara não consegue mais pagar os impostos, porque a extração não é tão, digamos, eficiente como era até antes, ou melhor, antes da segunda metade do século XVIII, ou seja, da primeira metade. Não era igual. Então começam os mineiros a acumular dívidas e o governo não quer, né, perder, ele quer os seus impostos, ele vai exigir. Se o cara não paga os seus impostos por bem, vão pagar por mal. A derrama é um imposto sobre o imposto não pago. É simples. Se você não pagar o seu imposto, como deve, tá? O governo pode, não que ele o faça, tá? Mas ele tem o direito, segundo a derrama, de lançar, né, uma violência sobre o devedor. Ou seja, através de uma guarda, de um exército, né, português aqui no Brasil, chamado de dragões. Né? Ai, professor, então dragões atacam, não, cuspe fogo, para de ficar, né, vendo porcaria de filme, maluco. Dragões é o nome do exército colonial, tá? Do exército português da colônia. Os dragões, então, invadem a casa do devedor e levam aquilo que ele tem de mais valor. Né? Levam peças de ouro, levam uma vaquinha, né? Levam, enfim, algo ou alguns pertences, objetos, né, que possam, de certa forma, valer como um imposto. Tá? Então, se você não paga por bem, paga por mal com grande violência. Ah, mas eu não quero pagar. Ninguém está perguntando se você quer. Os caras dentro dando porrada, metendo o pé na porta, malucation. Essa é a derrama. Claro que a derrama, essa ideia, é uma ideia violenta e que gera violência, gera revoltas. Nós veremos que esse é um dos motivos, né, da chamada Inconfidência Mineira. Né? Havia uma ameaça de derrama na época em Minas Gerais, e aí, né, isso acabou, né, promovendo, né, revoltas e conspirações aí contra o governo. Mas enfim, esse é um assunto que nós iremos trabalhar mais tarde. E, para finalizar, a famosa casa de fundição, né, galera? Se você tirar o N daqui, eu acho que fica mais fácil você entender, né, qual é, digamos, né, qual é o peso que isso tem na vida de um mineiro, na vida de um, né, garimpeiro. Na verdade, a casa de fundição é uma casa de fudição, né? Brincadeira à parte, porque ferra a galera, fode a galera. Professor, por que foi criada a casa de fundição? Lembrando que a casa de fundição, moçada, é mais um órgão administrativo do governo português. Mas a grande sacada, a casa de fundição está abaixo da intendência das minas. Mas por que criaram isso? As casas de fundição, porque não é uma só, são várias. A palavra já diz, né? Fundir é derreter. Quais os objetivos dessa casa de fundição? Qual é a finalidade da casa de fundição? O objetivo é justamente derreter o ouro extraído. Então, o indivíduo extrai o ouro, geralmente em pedrinhas, né? Então, ele é obrigado a entregar esse ouro, né, fragmentado, fracionado à casa de fundição. A casa de fundição derrete o ouro e transforma essas pequenas pedrinhas numa barra de ouro. Então é o barramento de ouro. O ouro é barrado, no sentido de barra, tá? E transformado em lingotes de ouro. Tá aqui um exemplo de um lingote de ouro da época, que é no século XIX, mas enfim. E o lingote de ouro, ele simplesmente apresentava uma série de dados, né, que caracterizam, então, portanto, tudo bem, o peso, o que demonstram o peso, que revelam a data que foi extraído, quem, né, extraiu, tem aqui a marca da coroa, né, portuguesa, tudo bem, tem uma série de registros, né, que então marcam esse pedaço de ouro. Mas por que os caras faziam isso, né? Por que eles faziam isso, né? Para registrar o ouro, o registro do ouro, que entrou e o ouro que vai sair. E eu não coloquei aqui, pessoal, faltou, esqueci. O que eles faziam aqui também? Eles aproveitavam que derretiam o ouro e eles já quintavam o ouro. Tá errado, tá? Eu esqueci de colocar, não é que tá errado, faltou isso. O ouro era quintado. O que significa o ouro quintado, moçada? O ouro quintado era o ouro, né, já com o quinto, ou seja, extraído o quinto. Então o governo pegava esse ouro, derretia o ouro, tirava 20% já, então cobrava na fonte o imposto,
e devolvia então para o garimpeiro, o cara que descobriu, o cara que encontrou o ouro, um lingote. Já com a cobrança de impostos. Esqueci de colocar isso. Bom, por que isso? Por que o governo fazia isso? O governo fazia isso para combater a sonegação de impostos, porque o ouro era quintado, né, extraído na fonte, e para também, moçada, evitar contrabando. O contrabando era muito recorrente, né, pessoal? Uma riqueza dessa forma, dessa magnitude, nas mãos, né, de um indivíduo, imagina. Você acha que ele queria pagar imposto? Ninguém quer pagar imposto, cara. Então era muito comum os caras contrabandearem, né? Principalmente porque as pedrinhas eram pequenas, imagine. Muito fácil, né? Você coloca na roupa, você coloca no sapato, você coloca, deixa o cabelo crescer, coloca o cabelo, deixa a barba crescer, coloca no fia da boca, engole, qualquer coisa, meu. É pedrinha. Põe na comida. Imagina, existem centenas de formas de você, né, contrabandear e sonegar imposto, ou seja, não pagar os tais impostos do governo, os impostos do governo. Né? E não pense que os caras não eram criativos, os caras eram absolutamente criativos. Né? Tudo para tentar o quê? Evitar a cobrança de impostos e as perdas financeiras. Então, quando você derrete, quando você transforma em barra esse ouro em lingote, é mais difícil de você esconder, né? Imagina uma barra. Você enfiar onde? Não responda. Entendeu? Não dá. Né? É mais difícil de você esconder. Não que não seja possível esconder. Então o governo fez isso para aumentar a fiscalização, para diminuir o contrabando e a sonegação. Ah, professor, deu certo. Bom, reduziu o contrabando, né, porque aumentou a fiscalização e o controle. Mas lógico que não vai acabar. Nem hoje, com o sistema que nós temos, é impossível você evitar contrabando, é impossível você evitar todo e qualquer, né, toda e qualquer sonegação. Quer dizer, existem mecanismos para se fazer isso, às vezes mais, às vezes menos. Né? Mas aqui o controle se torna mais eficiente por parte do governo. Mas ó, brasileiro é muito criativo, hein, galera? Muito criativo. Já ouviu falar do Santo do Pauoco? Para contrabandear ouro, não era incomum, aliás, pelo jeito aqui que vocês estão vendo, era bem comum, o ouro ser escondido, né, em santos. Né? Porque na época, e até hoje você tem gente, né, que andava com santo na rua, as procissões, as festas religiosas. E aí os caras usavam o santo, ou seja, né, um instrumento religioso para ganhar dinheiro, né, para lucrar. E aí os caras escondiam nos santos o ouro, por isso do pau oco. Né? Geralmente os santos eram feitos de madeira, né? Principalmente aqueles santos que eram levados em procissões, porque né, ele é mais leve, né, cara? E madeira oca, né? E os caras aproveitavam para esconder o ouro. Olha aí, ó. Santo do pau oco. Brasileiro. Brasileiro pode falar o que for, mas ele é criativo, hein? Somebody love. Somebody love. Pessoal, a gente então para por aqui e a gente volta na próxima aula continuando esse belíssimo assunto. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijo do Nunes.